Lucian segurava a segunda pasta em mãos. Como se revelou, a pasta também continha informações detalhadas sobre a missão que Lucian se sentou para ler com atenção. Para sua surpresa, a missão exigia que ele eliminasse um artista marcial de nível 5 chamado Leon Yi, brevemente descrito como alguém com inúmeros antecedentes criminais, posse de armas letais e uma personalidade cruel e impiedosa. Curiosamente, a missão informava que não haveria nenhuma recompensa por completá-la, o que deixou Lucian intrigado, pois era extremamente estranho que a missão de eliminar um simples artista marcial de nível 5 fosse classificada como uma missão nível SSS, especialmente sem qualquer recompensa. O que estava realmente acontecendo aqui? Ao virar a página seguinte, ele finalmente entendeu a complexidade da situação. Na verdade, a parte de matar Leon Yi não era o problema. O que tornava tudo complicado era o poderoso background familiar do alvo. Leon Yi era brutal, e seu pai era um dos grão-mestres de nível 7 da Escola de Artes Marciais do Caminho Extremo, já implicado em muitos dos crimes cometidos por Leon Yi. Além disso, o pai dele tinha uma relação próxima com o fundador dessa escola de artes marciais, ninguém menos que Sasaki, um dos 3 atuais santos marciais do país. Mais ainda, a irmã de Leon, Leon Su, era a quinta esposa do próprio santo marcial Sasaki. Essa conexão concedia a Leon Yi um status extremamente elevado dentro da escola, onde o próprio Sasaki cuidava pessoalmente dele, tornando sua posição quase equivalente à de alguns grão-mestres da instituição. Mesmo assim, eliminar Leon Yi não era a parte difícil. O verdadeiro desafio era lidar com as consequências, que resultariam em ofender diretamente um santo marcial. Lucian folheou a próxima página, que detalhava principalmente os crimes cometidos por Leon Yi e seu pai. A lista de ofensas era extensa o suficiente para justificar centenas de sentenças de morte. No entanto, devido à influência imensa que possuíam, ninguém podia fazer nada a respeito. Albergue ajustou seus óculos e soltou um suspiro profundo, comentando que essa era a primeira vez na história das 7 universidades divinas dos marciais que uma missão nível SSS era designada. Ele então explicou a origem da missão. Um ano atrás, um operário de fábrica, cujas 2 filhas sofreram abusos desumanos e foram mortas por Leon Yi e seu pai, ficou sem justiça. Desesperado, o homem ficou ajoelhado por um mês inteiro em frente aos portões da 7ª Universidade Divina dos Marciais. Comovido pela situação, o santo marcial, que também era o reitor da universidade, decidiu incorporar a missão de eliminar Leon Yi ao sistema acadêmico de missões da universidade. Contudo, para impedir que estudantes aceitassem a missão por engano, ela foi classificada como SSS e propositalmente sem recompensa. Lucian então questionou por que o santo marcial não agiu diretamente, ou ao menos não designou um grão-mestre de nível 7 da universidade para a missão, considerando que os alunos geralmente eram de nível 5 ou 6, com raros prodígios atingindo o nível de grão-mestre antes de se formarem. O que mudaria se não houvesse recompensa? A expressão de Albergue ficou séria. Ele aconselhou Lucian a falar com cautela. Explicou que Lucian subestimava as consequências de ações tomadas por seres tão poderosos quanto os santos marciais. Um confronto entre 2 deles poderia destruir cidades inteiras. Ele então silenciou, esperando a resposta de Lucian. Se Lucian realmente eliminasse o alvo, ele com certeza sofreria retaliações não só do pai grão-mestre de Leon Yi, mas de toda a escola de artes marciais e, no pior dos cenários, até mesmo provocaria a ira de um santo marcial. Lucian olhou para Albergue, pedindo que ele revelasse suas verdadeiras intenções. Albergue ficou levemente surpreso. O jovem à sua frente não parecia demonstrar medo, apenas confusão. Albergue assentiu com aprovação e disse que, embora Leon Yi tivesse o apoio de uma escola de artes marciais e de um santo marcial, Lucian também tinha o respaldo da 7ª Universidade Divina dos Marciais e de um santo marcial. Apontando para as pastas na mesa, perguntou se Lucian entendia o que significava ser um discípulo direto de um santo marcial. Disse-lhe que isso significava um futuro cheio de perspectivas, recursos praticamente limitados e orientação constante. Após um momento de silêncio, Lucian acrescentou que, mesmo que o outro lado ficasse furioso, pensaria 2 vezes antes de tocar nele. Sua expressão permanecia calma quando se levantou e pediu a Albergue o endereço do operário da fábrica. Albergue ficou momentaneamente surpreso, mas logo assentiu, prometendo enviar a informação imediatamente. Observando Lucian se afastar, Albergue pegou as 2 pastas e uma leve hesitação surgiu em seu rosto. Ele então disse a Lucian que ainda havia tempo e que não havia pressa para tomar uma decisão. Essas 2 opções eram, na verdade, um teste do santo marcial. O talento de Lucian era excepcional, superando até mesmo o de Albergue e da maioria dos grão-mestres desta geração. No entanto, ainda existiam prodígios por aí. Ele esperava que Lucian compreendesse o que estava tentando dizer. Lucian o encarou antes de assentir e abrir a porta do escritório. E então Lucian partiu. As palavras de Albergue estavam claramente carregadas de significados ocultos, não ditos explicitamente, talvez por medo de algo. Ele soltou um suspiro assim que Lucian saiu. Pouco depois da partida de Lucian, um homem encapuzado entrou. Sua voz era baixa e demonstrava certo descontentamento. Parado atrás de Albergue, ele semicerrava os olhos e comentou que Albergue havia falado demais naquele dia. A expressão de Albergue era complexa. Ele balançou a cabeça, ciente do que o homem queria dizer, mas, no fundo, ele realmente não queria perder um prodígio promissor como Lucian. Ao ouvir isso, o encapuzado soltou um leve sorriso sarcástico, afirmando que apenas aqueles que passam no teste de um santo
santo marcial são considerados verdadeiros prodígios. Para os que falham, nem mesmo ser um jovem grão-mestre com grande potencial significava algo. O diretor Albergue permaneceu em silêncio, seu olhar fixo nas duas pastas sobre a mesa. Enquanto isso, fora do escritório, Lucien caminhava pelo campus refletindo sobre as palavras de Albergue. Ele percebeu que, aparentemente, existiam duas escolhas, mas na realidade havia apenas um caminho correto. O engraçado é que Albergue quase disse diretamente para ele escolher a segunda opção, que talvez fosse a única escolha correta do ponto de vista de Albergue. A primeira opção exigia que Lucien conquistasse o primeiro lugar na competição nacional, o que significava derrotar todos os grão-mestres com menos de 30 anos de idade em todo o país. Talvez, para Albergue, mesmo com o talento promissor de Lucien, ele duvidava que isso fosse possível. Porém, o que Albergue não sabia é que Lucien já havia visto o resultado em seu próprio reino dos sonhos. Já a segunda missão, que envolvia matar um artista marcial de nível 5, parecia muito mais simples. Com suas habilidades atuais, Leong não duraria um segundo. Entretanto, isso inevitavelmente o colocaria em conflito com forças do nível de um santo marcial, o que o forçaria a se unir à facção de Tanjiro Kamado em busca de proteção. Esse seria o único jeito de evitar represálias por parte de um santo marcial. Basicamente, em vez de ser um teste, isso era apenas uma armadilha para forçá-lo a se alinhar a Tanjiro Kamado. Lucien percebeu tudo. Lamentou ao perceber que queriam transformá-lo em um mero capanga. Olhando para a torre do santo marcial, ele começou a suspeitar se Tanjiro Kamado não estaria observando suas ações lá dentro, talvez procurando vingança pelas maneiras criativas com as quais Lucien o matou no treinamento da torre. Ainda assim, para Lucien, a resposta era clara. Voltando para seu dormitório, ele refletiu sobre como Tanjiro Kamado parecia já ter traçado todo o seu futuro, querendo ditar os caminhos que ele deveria seguir. Mas ao pensar nas pessoas que foram mortas pela dupla pai e filho Leon e nas famílias devastadas por suas ações, Lucien tomou sua decisão. Daria a eles o fim que mereciam. Contudo, mesmo após matá-los, não tinha a menor intenção de se juntar a Tanjiro Kamado. Afinal, se ele tivesse medo de enfrentar um santo marcial de frente, como poderia sonhar em avançar ainda mais em sua jornada marcial? E mais, seus objetivos não se limitavam a matar Leon Yi e seu pai. Ele também queria vencer a competição nacional. Na cena seguinte, nos arredores de uma cidade, um prédio abandonado estava cercado por dezenas de viaturas policiais. Fitas de isolamento foram colocadas e centenas de policiais estavam posicionados, cada um com funções específicas. Pouco depois, outra viatura chegou rapidamente ao local. De dentro dela, uma mulher de uniforme policial saiu com passo firme e expressão séria. Ela ordenou que acelerassem o processo de isolamento da área e que estivessem prontos para qualquer suporte necessário. Ela olhou em direção ao prédio abandonado, pegou seu rádio e confirmou as posições de cada atirador de elite, perguntando se alguém já conseguia visualizar o interior do edifício. Essa mulher era vice-chefe da delegacia de polícia da cidade. Um policial jovem, que aparentava estar bem relaxado, aproximou-se rindo levemente e comentou que não havia necessidade de tanta atenção. Ele mencionou que a Associação de Artes Marciais da capital havia enviado pessoas para ajudar, todos de nível 6 no pico, incluindo um caçador que estava entre os 300 melhores do ranking de caçadores. Além disso, o presidente Kean também estava presente. Para ele, nem mesmo uma besta de nível 7 seria páreo para esse grupo. A vice-chefe respirou fundo, se acalmou gradualmente e pensou que talvez o policial tivesse razão. Segundo as informações, havia apenas uma besta de nível 6 dentro do prédio, e para estar entre os 300 melhores caçadores do ranking, era preciso ter matado pelo menos 10 dessas feras pessoalmente. Olhando novamente para o prédio, ela se sentiu um pouco mais tranquila. Talvez estivesse sendo tensa demais, e salvo imprevistos, a situação deveria estar resolvida antes do pôr do sol. Ela então olhou para o horizonte, vendo o sol se pôr. Foi quando ouviu o som de um motor desligando atrás dela. Virou-se na direção do som e viu um táxi amarelo parando logo atrás da faixa de isolamento. Ela semicerrava os olhos tentando ver melhor. O motorista, confuso, disse a Lucien que tinham chegado ao destino e, surpreso, perguntou por que havia tantos carros de polícia em um lugar tão remoto. O motorista olhou pela janela para os policiais armados à frente. Lucien apenas sorriu em resposta, sem dizer nada. De repente, vários policiais se aproximaram rapidamente do táxi, apontando para Lucien, que acabará de sair do carro, e ordenaram que ele voltasse imediatamente e deixasse a área. A vice-chefe também se aproximou, informando que a área estava isolada. Lucien, calmo e tranquilo, tirou de seu bolso um credencial de missão. A vice-chefe então pegou o documento para verificar. A vice-chefe pegou a credencial de missão e a examinou com atenção. Para sua surpresa, ela havia sido emitida pela 7ª Universidade Divina dos Marcais. Mas o mais assustador era que a missão havia sido designada para um calouro. Ela então olhou para Lucien com um olhar desconfiado, sem entender por que a universidade enviaria um estudante novato para uma missão tão perigosa. Lucien apenas sorriu, sem dizer muito. Comentou apenas que sua
situação era um pouco diferente, e então retomou a credencial das mãos dela. No entanto, essa ação aparentemente simples fez a mulher suar frio. Ela percebeu que o papel tinha sido retirado de sua mão sem que ela sequer notasse, mesmo com vários metros de distância entre eles e sem que Lucian se movesse de onde estava. Ela então olhou para Lucian com um novo respeito. Afinal, ela própria era uma artista marcial de nível 4, e o fato de alguém conseguir pegar algo de sua mão sem ser percebido era impressionante. A única explicação possível era que esse jovem definitivamente não era alguém comum. Ao vê-lo continuar andando em direção ao prédio, seu tom mudou completamente, tornando-se muito mais respeitoso. Ela informou que outros já haviam entrado, incluindo vários artistas marciais de nível 6 no auge, além de um caçador entre os 300 melhores do ranking. Ela acreditava que a situação provavelmente seria resolvida rapidamente. Lucian assentiu, percebendo que estava um pouco atrasado, mas não parecia nem um pouco preocupado. Então, ele se virou para ela e perguntou: o que exatamente é essa lista dos caçadores? A vice-chefe se mostrou surpresa pelo fato de aquele jovem ainda não conhecer esse conceito, mas explicou com paciência. A lista de caçadores é um sistema de classificação criado pela Associação de Artes Marciais, voltado para os artistas marciais que executam missões de recompensa. Antes que ela terminasse, viu Lucian sorrir para si mesmo, como se estivesse satisfeito por sua viagem não ter sido em vão. Lucian então continuou andando. Alguns oficiais mais jovens tentaram impedi-lo, dizendo que ele não precisava mais entrar. Mas, de repente, uma enorme explosão ecoou dentro do prédio abandonado. A vice-chefe virou-se imediatamente, pegou o rádio e gritou ordens urgentes, mandando todas as unidades entrarem em alerta total. Pouco depois, 3 figuras surgiram no meio da poeira, saltando como se estivessem fugindo de algo terrível. Estavam completamente desfiguradas, com olhares tomados pelo pavor, como se tivessem visto o próprio inferno. De repente, vinhas grossas e avermelhadas dispararam do prédio, agarrando o mais lento dos 3 e o puxando de volta rapidamente. O homem, apavorado, teve os olhos tomados pelo desespero enquanto gritava por socorro, seus berros de terror sumindo aos poucos. Os policiais ficaram atonitos diante da cena. A vice-chefe foi a primeira a reagir, gritando pelo rádio: abram fogo! Os oficiais que conseguiram se recompor carregaram suas armas, e uma saraivada de tiros ecoou pelo campo aberto, mirando diretamente nas vinhas grotescas. Enquanto isso, os 2 sobreviventes caíram no chão. Ela correu até eles, chamando a equipe médica. Um deles, um homem robusto de meia-idade e com o rosto coberto de ferimentos, agarrou o colarinho da vice-chefe com raiva e berrou: a sua inteligência estava errada. Aquilo lá dentro não é uma besta de nível 6, é de nível 7. O rosto da vice-chefe ficou pálido na hora, ao perceber que aquilo estava além da capacidade das forças armadas locais. Ela estava prestes a chamar o distrito militar, quando Lucian a interrompeu. Ele balançou a cabeça calmamente, indicando que ainda não era necessário. Com um olhar firme, disse: deixa comigo, me dá 5 minutos. Depois disso, só lembre de pedir uma reclassificação de nível da missão. E então, olhando para os oficiais perplexos, completou com um sorriso: podem tirar um café. Eu cuido disso rapidinho. Todos ficaram em choque. A figura de Lucian desapareceu em um instante, deixando os presentes em total descrença. O homem ferido virou-se rápido o suficiente para ver Lucian já em cima do prédio, como se tivesse se teletransportado. Nenhum deles conseguia compreender a velocidade absurda com que ele se moveu. Quem é esse cara? Perguntou um dos oficiais, de boca aberta. Ao entrar no edifício abandonado, Lucian foi atingido por um fedor horrível, como de gado morto e podre deixado ao sol por dias. Ele se lembrou de já ter sentido esse cheiro durante os testes de seleção militar no Distrito Militar Oriental, mas nunca tão forte quanto agora. Usando sua energia psíquica, Lucian localizou a besta em segundos e chegou ao andar onde ela estava. Empurrou o portão de ferro, e lá o cheiro era ainda mais insuportável. Mas o que realmente chamou sua atenção foi um monstro grotesco diante dele. Tinha uma boca cheia de dentes afiados e densos, vários tentáculos parecidos com vinhas, e uma língua enrolada em torno de um artista marcial aparentemente morto, o mesmo que havia sido puxado anteriormente. O rosto do homem estava torcido de terror, com os olhos arregalados encarando Lucian diretamente, rodeado por vários cadáveres. Lucian estreitou os olhos, reconhecendo a criatura. Ela mastigou o corpo do homem, e então cuspiu no chão. Lucian olhou ao redor, observando os corpos, e soltou um suspiro profundo. Em seguida, declarou solenemente: eu prometo a cada um de vocês, essa criatura não terá um fim rápido. Com raiva nos olhos, Lucian estalou o pescoço e os pulsos. O que se seguiu foi uma força assustadora emanando do seu corpo. E assim, diante do cheiro da morte e dos gritos que ainda ecoavam nas paredes daquele prédio amaldiçoado, Lucian não hesitou. Enquanto todos tremiam diante de uma besta de nível 7, ele avançava com a fúria de 1000 guerreiros em silêncio. Aquilo já não era apenas uma missão. Era um acerto de contas, uma declaração ao mundo de que não importa o quão forte ou influente você seja, a justiça sempre encontra um jeito. E se alguém ousasse questionar seu caminho, que assistisse ao que aconteceria com essa criatura agora. Porque Lucian não luta por fama nem por glória. Ele luta por vingança. E onde ele pisa, até as bestas mais monstruosas caem de joelhos.